O adenocarcinoma, ele é considerado por alguns pesquisadores como sendo o ponto final de uma sequência de acontecimentos ou de acometimentos no esôfago. Então, dentro desses adoecimentos de esôfago, dentro dessas condições que afetam o esôfago, a gente pode citar a esofagite de refluxo ou o esôfago de Barré, por exemplo, são algumas dessas condições que podem acometer o esôfago de uma pessoa ao longo da vida. Até então, até décadas atrás, se sabia pouco sobre a origem desse adenocarcinoma. Era um adenocarcinoma mais raro, não tinha tanta expressividade na população, mas observou-se que da década de 70 até os dias mais atuais, esse tipo de patologia, ela teve uma incidência maior. Então, foi aumentando o número de casos desde a década de 70 até agora. E quando se olhava para a compreensão, para tentar compreender esse adenocarcinoma, os pesquisadores olhavam muito para os estudos epidemiológicos na tentativa de encontrar fatores que fossem predisponentes para o desenvolvimento dessa doença. Então, na época, o que se conseguiu entender é que havia sim, então, uma condição de alimentação, havia sim uma condição de fumo, de uso do tabaco, de uso de bebidas alcoólicas e de outros fatores também. Mas sendo assim, o cigarro um dos principais. Ainda hoje a gente fala muito do uso do cigarro a respeito desse tipo de adoecimento, né? O que aconteceu nesses últimos tempos é que a doença ela continua aumentando, né? Então a incidência de adenocarcinoma continua subindo e o fumo diminuiu. Então o uso do tabaco diminuiu. Ora, temos agora que parar e pensar. Será que então não deveria ter reduzido a incidência do adenocarcinoma? Parece que sim, mas não foi exatamente o que aconteceu. Então, os pesquisadores começaram a buscar novas explicações, né? Explicações lógicas do porquê que isso poderia acontecer. Cigarro não deixou de ser um fator, tá? Predisponente para adenocarcinoma de esôfago. Porém, parece que temos mais alguma coisa envolvendo. É onde entra a nossa microbiota. Nós falamos muito sobre a microbiota intestinal, e pouco se fala sobre a microbiota de outras áreas do corpo. Será que existiria uma microbiota que fosse própria do esôfago e que interferisse, então, no desenvolvimento dessa patologia? Bem, esse é uma resposta que os pesquisadores estão tentando dar para nós, mas tudo indica que sim. E aí vem pra gente o pensamento e o entendimento do quanto que é importante a nossa alimentação para, digamos, estimular uma boa microbiota, para que a gente possa estimular o nosso organismo a ter uma microbiota saudável e favorável a nós e não contra nós, né? Então, cuide da sua alimentação, coma mais frutas, mais vegetais frescos, tenha uma alimentação minimamente processada, tentando consumir os alimentos de maneira mais integral. E isso, só essa atitude já vai fazer com que a sua microbiota ela melhore muito, consideravelmente, e vai te manter mais longe aí desses adenocarcinomas.